você para Jesus pode ser mais forte. Levanta uma das suas mãos e diga obrigado, Jesus, porque nesse novo tempo algo vai acontecer. Amém, irmãos? Quantos ligam comigo essa palavra? Eu quero convidar agora, sem muita perda de tempo, chamar um jovem que tem um coração apaixonado pela palavra, na verdade um maestro, um mestre, né? E ele vai trazer uma palavra fantástica para cada um de nós. Nós seremos ampliados no nosso conhecimento. Diga amém. Diga eu creio. Pastor Jansi, por favor. Que Deus derrame cada dia mais essa graça de ser mestre, porque é um chamado ser mestre. E obrigado por você ser esse homem jovem mestre, dentro de uma chamada profunda. Obrigado pela sua vida, obrigado por você existir. E nós, como amigos de ministério, queremos dar graças a Deus pela sua vida. E que Deus te use poderosamente hoje, no nome de Jesus. Diga aleluia. Quantos aqui recebem, dê um aplauso a Jesus. Podem se sentar, amados irmãos. Eu confesso que eu fiquei assustado quando o apóstolo Marcelo fez a introdução. Eu pensei que era eu que ia falar. Eu, antes de qualquer coisa, eu não pretendo, não tenho pretensões de chegar diante de vocês. Eu não tenho a experiência que muitos de vocês têm. Eu ainda tenho muita dificuldade em me ver como um mestre, porque não muitos anos atrás eu era mais um que dizia, não consigo nem decorar versículo e toda aquela que a gente repete. Mas a palavra de Deus que liberta diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E eu entendi. Um dia o Espírito Santo despertou o meu entendimento, abriu o meu entendimento para compreender que o problema era a minha falta de fome. E eu comecei a buscar a Deus de todo o coração, tenho muitas falhas, mas nós temos sido abençoados tremendamente, né? Nesse tempo juntos, e cada um tem dado dentro da sua especificidade aquilo que o Senhor lhe otorgou. Essas são as cores com as quais Deus está pintando essa preciosa obra. E nós precisamos de cada uma delas. Deus tem falado comigo de forma muito clara. Eu acho que Deus tem misericórdia da minha incredulidade. Falado comigo de forma tão específica durante esse dia e meio de conferência aqui, e eu louvo a Deus, porque se isso Ele tem feito em um dia e meio, que venha esse ano de 2021. Eu estou crente de que Deus fará grandes coisas nesse ano. Esse apenas é o começo. Eu sei que nós acabamos de almoçar agora, eu vou rogar a vocês que perseverem, por favor. Eu já combinei com alguns aí. Aí, pronto. Exatamente. Quando eu cheguei no RAM, né, eu fui catalogado como ortodoxo, né, sensacionista. Logo assim, já me carimbaram de cara. Não, esse aqui... Né, eu não vou falar quem foi, porque não é legal fazer isso. E eu me apaixonei rapidamente, eu me lembro ainda, pouco mais de 6 meses atrás, eu era mais um que andava sozinho, e quando a gente anda sozinho, vai ficando que nem aquele filtro de Instagram, tudo branco e preto, chuvoso, triste, amargurado, arrogante, achando que a gente é dono da verdade, mas ninguém sabe nada. E
mas eu rogava dentro do meu coração que Deus pudesse me dar isso aqui. E hoje eu recebi confirmação do Senhor que de fato é isso que Ele me deu. Isso aqui é o começo de grandes, grandes, grandes coisas. E não é só uma fala. Não é apenas uma fala. Eu não quero falar individualmente de ninguém hoje, porque não quero também ferir a susceptibilidade de ninguém, mas desde que eu cheguei aqui, mesmo quando eu participei daquela primeira reunião do RAM com o pastor Clay, um grande amigo que não está aqui presente, não pôde estar conosco. Me lembro que a gente chegou naquela reunião, sabe, que nem gatinho, quando sai assim, vendo o que está acontecendo por aqui, né, mexendo os bigodinhos, a gente era desse jeito, né? E alguém falou para nós que nós podíamos ir vestidos de forma normal. Vocês estão me vendo de gravata porque eu não caio 2 vezes na mesma armadilha. Aí eu fui à vontade, né? Só que alguém me falou assim, não, aqui você vem, você toma banho, você troca de roupa. Aí quando cheguei, não tomei banho, não troquei de roupa, fui assim, parecia um gari. E cheguei, e ainda tentaram me consolar. Não, cara, aqui todo mundo aqui todo mundo vem à vontade. E eu nunca esqueço que o primeiro pastor que entrou naquele café da manhã parecia um Power Ranger. Ele entrou, assim, a gravata dele entrou primeiro. 3 metros depois de gravata, ele entrou na sala. E eu falei, indigno, imundo, imundo. Eu comecei para ele não chegar perto. Mas e aí foi demais. O louvor, né? O louvor que teve até pagodinho depois do negócio. Eu falei, rapaz, o negócio é muito de Deus, esses caras aqui. Foi bom demais. E desde aquele dia, temos andado juntos. E que assim seja até a eternidade, porque o que a gente não resolver aqui, meu irmão, se você não aprender a conviver com teu irmão aqui, você vai deixar isso para a eternidade? Deus vai lhe colocar de vizinho daquele que era o atribulado. Aí você só durante toda a eternidade vai ter que sair e falar assim, boa eternidade, vizinho. Não tem dia, não tem noite, então não sei o que a gente vai falar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Foi-me dado uma missão muito, muito difícil, de falar de um tema, talvez, aparentemente, eu não fosse o mais qualificado para fazer isso, por ser, talvez, muito mais jovem do que alguns de vocês, ter muito menos experiência do que a maioria de vocês. Mas, no momento de conversar com Deus, eu tenho algo que Deus me deu, eu tenho muita paixão pelo Senhor. E eu tenho a palavra do Senhor e o Espírito Santo que você também tem dentro de você. Então, eu acredito que Deus pode usar minha vida para falar com você algo, não sei se novo, mas pelo menos profundo. Ou pelo menos algo que faça alguma modificação aí dentro do teu coração. De fato, sei desde já que não sou eu, mas aquele que opera através de mim. Vamos fazer mais uma oração, só um instante, feche os seus olhos. Senhor Deus, todos nós queremos ouvir de Ti. Talvez algumas coisas que já sabemos, precisamos ouvir de novo. Talvez algo, Senhor, que não tínhamos compreendido, e eu peço, Espírito Santo, Tu que abres o entendimento, Tu que capacitas, Tu que começas a obra, Senhor, ajuda-nos a prosseguir, dá-nos o entendimento, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Foi-me dada a missão de falar sobre ética, a partir da sua própria experiência, a partir da sua própria concepção teológica. E eu disse, mas Senhor, como que eu vou, né? Eu me senti que nem Paulo, falando lá em 1 Coríntios capítulo 15, no abortivo, o menor de todos, como que eu vou falar de ética para esse pessoal? Falei, por que o apóstolo fez isso comigo? E buscando ao Senhor, realmente, eu falo a vocês, isso tem pesado em meu coração. E buscando ao Senhor, o Senhor me levou a ministrar hoje. Eu quero ir um pouquinho mais profundo. Não adianta eu falar das ramificações. Acho que nós vamos ter que ir um pouquinho mais fundo. Eu queria falar sobre a base, o fundamento da nossa ética, tanto como pastores quanto como cristãos. E para isso eu te convido a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, lá no versículo 1. Deixe sua Bíblia aberta aí, nós vamos ver alguns poucos versículos.
Romanos 12, versículo 1, um texto muito conhecido para todos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Aqui nessa passagem, apenas um versículo, nós temos basicamente aquilo que constitui o fundamento da ética cristã. Como é que nós podemos decidir que estamos fazendo o que é certo? Como que nós podemos saber que de fato algo é certo? Como podemos avaliar a ética de uma ação? Essa é a questão. E muitos já tentaram explicar isso de várias maneiras, de perspectivas diferentes. Nós precisamos lembrar de coisas básicas. O cristianismo não é uma religião teórica. Deus não salva ninguém meramente para dar uma nova visão da vida. O apóstolo William falou sobre a teologia da graça, ou a teologia da hipergraça, que se multiplicou aqui justamente no sudeste asiático, né? Onde basicamente a graça, ela remove a responsabilidade. Não, a graça, ela promove a responsabilidade do cristão. A palavra de Deus nos diz que ele realmente, ele muda de fato quem nós somos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo argumenta que todas as coisas velhas passaram para aquele que está em Cristo. Tudo foi feito novo. Não foi algo que foi feito novo. Você concorda? Todas as coisas foram feitas novas. É isso que Deus fez em nossas vidas. Portanto, o que importa é que nós passemos do teórico para o concreto, o prático. Nós temos que passar do princípio à aplicação, meu irmão. Não pode haver uma dissociação entre essas duas coisas. A ortodoxia precisa se transformar em ortopraxia, porque senão eu estou, talvez eu vou ser, sempre vou estar disposto a discutir, a teologar, eu vou estar disposto a filosofar, mas a minha vida, os feitos em minha vida não falam de quem eu sou. Jesus disse, eles com seus lábios, eles estão sempre me adorando, mas o seu coração está longe de mim. E sobre os fariseus, Jesus disse, façam o que eles dizem, mas não pratiquem o que eles fazem. Porque existe uma dissociação entre a ortodoxia e a ortopraxia. O que se pensa, o que se crê e o que se faz. Então nós estamos sempre lendo as Escrituras, e aqui, particularmente quando a gente lê o Novo Testamento, quando a gente lê as epístolas, né, as cartas apostólicas, nós temos que ter cuidado de identificar os indicativos e os imperativos que são ali evidentes na palavra de Deus. Deixa eu explicar isso aí. Eu sou formado em letras, então quem é formado em letras já sacou de tabela, né? Os indicativos são justamente aquelas formas verbais, aquelas expressões que mostram algo, demonstram algo. Por exemplo, isto é uma Bíblia, é um indicativo. O imperativo seria abra a sua Bíblia. E basicamente nós vamos encontrar ou um ou outro no Novo Testamento. Quando lemos as Escrituras, nós temos que ter cuidado de identificar cuidadosamente quais são os indicativos, porque eles nos dizem o que Deus realizou em nós, o que Deus fez por nós e o que Ele deseja fazer através de nós. Os indicativos nos dizem, nos lembram quem somos em Cristo. Paulo escreve a carta aos Romanos, e essa carta, basicamente, vai lidar com o ABC do cristianismo. Nós temos que ser muito familiarizados com ela. A nossa teologia, praticamente toda ela está ali. Ali, Paulo vai falar sobre a revelação da ira de Deus contra o pecado. Ele vai falar justamente sobre a justiça pela fé, com base na justificação. E se essas coisas não estiverem claras em nossa mente,
Se a gente tropeçar, se a gente misturar indicativos e os imperativos, né, então a gente pode terminar em justiça pelas obras. Ou pior ainda, nós vamos terminar sendo legalistas, porque a gente não entendeu. Você já dormiu? Pronto, todos aí já se manifestaram. Isso foi o... Então, quando nós encontramos, quando chegamos ao ponto onde vemos as ordens, os imperativos na palavra de Deus, aquilo que Deus ordena de nós, então nós não simplesmente saímos por aí tentando cumprir isso na nossa própria força. Não faz sentido. Nós apontamos de volta para os indicativos que nos lembram aquilo que Deus fez por nós, quem somos em Cristo. E é por esses indicativos que somos motivados a obedecer às ordens. Qualquer outra via, você corre o grave risco de entrar por onde os fariseus entraram. Se nós confundirmos os indicativos, até o capítulo 11 de Romanos, Paulo basicamente está lidando com indicativos. Ele está falando sobre toda a nossa teologia ali. Só a partir do capítulo 12 que a carta aos Romanos se torna prática. Se nós os confundirmos, então nós vamos confundir o que o Evangelho requer e o que o Evangelho produz. O que o Evangelho exige? O que ele requer de nós? Arrependimento e fé. E ele vai produzir o quê? Obediência. Queridos, isso tem que ser claro para nós. Existem hoje muitas novas formatações teológicas. Isso é tão perigoso, essas novas ondas teológicas são tão perigosas. Porque os apóstolos, na palavra de Deus, eles nos advertiram. O apóstolo Paulo diz, não há outro evangelho. Isso foi 2000 anos atrás. Não há outro evangelho. Que onda é essa? Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer assim, olha, mas eu nunca os conheci. E esse conhecer não é de ter o conhecimento, de saber, olha, existia essa pessoa, eu não sabia que existia essa pessoa. Não. É aquele conhecer de Gênesis 3, Adão conheceu a Eva. Intimidade. Eu nunca tive intimidade com vocês, mas como não, Senhor, no teu nome nós fizemos um monte de coisa. Do jeito de vocês. E eu digo a vocês, eu não tenho, se eu trabalho numa empresa e tem um sachô, lá tem o dono da empresa, e ele carimba um papel, que autoridade tenho eu de mudar o que está escrito, o que está carimbado? Você tem autoridade para fazer isso? Você teria coragem de fazer isso? Chega lá, o chefe escreveu isso aqui, mas viu? Dá caneta aí. Isso aqui você pode mudar. É o último dia que você pisa naquela empresa. Se você não for preso depois disso. Processado, né? Mas muitos têm feito isso com o Rei dos Reis. E a palavra de Deus é muito clara. Nós não temos autoridade nenhuma de mudar o que está escrito. E isso produz em que o quê? A gente tem que aprender a se virar com os indicativos. E particularmente com as ordens, tem coisa que às vezes eu digo assim, seria tão fácil, tão mais fácil se isso não tivesse escrito. Será que se eu arrancar essa folha aqui, será que vai ficar feio? Paulo tem o cuidado de examinar nos 11 primeiros capítulos todos os indicadores da vida cristã. Já reparou que carta abençoada é essa? Foi pela leitura dessa carta e de Gálatas que toda a reforma aconteceu no século XVI. Para você ter uma ideia. Indicadores de justificação, santificação. E por incrível que pareça, isso aqui não é uma crítica específica, mas sim genérica. Parece que dos púlpitos hoje, cada vez menos se fala disso. Por que nós falaríamos menos do que mais se fala na palavra de Deus? Será que a gente não confia que Deus pode terminar o que Ele começou?
a gente tem a necessidade de modificar, de ajudar, é Ele que pode fazer isso. A nós cabe ver o que foi feito e o que deve ser feito. Só milagres, sabe? Que Deus não me chamou para defender a Deus. Deus não pode ser servido por mãos humanas, ponto final. Quer dizer, ninguém aqui tem a autoridade para dizer, eu mereço ser ministro do Evangelho. Isso, os anjos olham para nós e dizem assim, logo eles, Deus, só dá trabalho para a gente. Quando os 11 primeiros capítulos de Romanos são verdadeiros para nós, então isso não nos coloca apenas em posição de falar sobre justificação, sobre ter debates teológicos. Isso se manifesta na maneira como nós vivemos, na maneira como nós interagimos uns com os outros. Isso flui de nós. E ali você já começa a pegar por onde vai a meada do negócio. Porque o mesmo que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, e somos embaixadores de Jesus Cristo, é aquele que diz em Gálatas, capítulo 2, lá no versículo 20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o mundo olha para mim, o mundo vai ver o quê? O mundo tem que ouvir o quê? Nenhuma igreja foi chamada a competir com o mundo. Nenhuma só. Porque o mundo não pode dar aquilo que só Jesus Cristo pode dar. Por isso eu gosto quando Jesus diz assim, olha, minha paz eu vos dou, mas viu? Não é como o mundo a dá. Essa paz o mundo não pode dar a nenhum de vocês. E só quem está em Cristo entende. Só quem está em Cristo entende. Então, vamos lá, Jansen. Como devemos julgar, então, uma ação para que nós possamos considerar que isso é algo biblicamente ético? Veja bem. Olha a situação crítica na qual nós estamos. Primeiro, tem que ser uma ação correta. Tem que ser feita com um coração certo, reto, purificado pela fé. E nenhuma dessas palavras são minhas, não são as minhas elucubrações. Aqui é o que está na palavra de Deus. Tem que ser feito de maneira certa, correta, de acordo com a palavra de Deus. E tem que ser feito para o fim certo, para a glória de Deus. Então, e somente então, nós podemos argumentar que uma ação é correta ou ética aos olhos de Deus. Se alguém faz a coisa certa, certo, e ele faz da maneira certa, mas ele faz para o fim errado, é pecado. Porque você fez para a sua própria glória, ou para a glória de alguém que não seja Deus. Se uma ação é feita, né? Se você faz algo, a coisa certa, você tem o coração certo, você faz para os fins certos, mas você faz da maneira errada, biblicamente, está errado. E assim vai por diante, vai mudando qualquer um dos fatores. E o duro de tudo isso aqui, a advertência é que nós nunca seríamos capazes de realizar uma obra só dentro desses padrões. Da forma certa, com o coração certo, pelos motivos certos, da maneira certa. Só uma pessoa fez isso. E ali você começa a entender porque a palavra de Deus diz que em Jesus convergeram a verdade e a graça, que a lei nunca poderia nos dar. A lei trouxe à tona aquilo que nos condenou. 2 Coríntios capítulo 3. Teve a sua glória. É por isso que Paulo diz, a letra mata. Ele não está falando não estude a Bíblia. Ele não está falando odeie a teologia. Não tem como cristão não ter teologia. Eu gostei quando o apóstolo disse a minha teologia. Cada um tem uma teologia. A tua teologia é aquilo que você tem recebido, o entendimento da parte de Deus, aquilo que Deus te mostrou através das Escrituras. Você pode ter uma teologia acertada, bíblica, ou uma teologia alienígena. Todas as nossas ações, todas, nada do que nós entendemos hoje deixou de passar pelo filtro da nossa cultura. Impossível.
tudo que nós fazemos, dizemos, pensamos, tem algum pingo, alguma coisa, algo dos nossos erros, das nossas falhas. E só por esse pingo disso aí se torna inaceitável para Deus. Paulo vai tratar com isso no capítulo 3 da carta aos Romanos. Ele fala, viu, todos foram destituídos da graça de Deus. Qual é a briga de vocês? Estavam os gentis na igreja de Roma, gentis e os judeus brigando o tempo todo. Qual a briga de vocês? Os dois estão mortos. Jesus coloca todo mundo assim, Paulo coloca terra plana, todo mundo, viu, menos. Todos pecaram. Não tem nenhum de vocês, se algum de vocês tiver o atrevimento de falar assim, eu sou justo, é mentiroso. Eu só quero trazer vocês para o ponto a partir do qual eu vou construir. Então, eu peço que você suporte comigo até o fim. Eu vou terminar, cumprir o horário que o anterior a mim não cumpriu, para poder fazer... Senta. Não, mas eu não falei nomes. Vamos lá. É por isso que quando nós falamos das Escrituras, nós vemos no Novo Testamento que nós somos posicionalmente justos em Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, é através de Cristo Jesus. A gente tem que partir dali. Então, nós precisamos chegar a uma compreensão adequada da ética bíblica. Não interessa o que Jansen pensa de ética. Não interessa o que o filósofo, o escritor de livro, fulano de tal pensa. O que o Deus que inventou isso que nós chamamos de vida diz a respeito disso. Normalmente, quando você compra um equipamento, você confia no manualzinho que vem junto, não é? Você vê, se o cara fez, ele deve saber o que ele fez. Depois que eu queimei uma pedaleira que eu tinha comprado quando eu tinha minha banda, eu era jovem, eu queimei por colocar na corrente errada, eu aprendi que eu sempre tinha que ler as instruções, porque aquilo me doeu na alma. Eu já tinha viajado, não tinha como comprar de volta. Leia o manual. Confie no manual. Amigo, confia no manual. Nós temos que confiar uns nos outros, de certa forma, mas para questões da eternidade, maldito o homem que confia no homem. Só Deus tem que ser da maneira de Deus, por causa dos indicativos que Deus nos deu. Então, vamos ver algumas abordagens juntos. Tem pelo menos 4 aqui, não vamos ter tempo de ver tudo que existe por aí fora. Mas tem 4 abordagens, pelo menos, e a última é a que Paulo nos dá aqui nesse texto. 4 abordagens através das quais nós podemos chegar a realizar uma leitura daquilo que é ético ou não ético. A primeira seria a abordagem da regra de ouro. Já ouviu falar da regra de ouro? Jesus usa essa frase dentro do contexto lá do Sermão da Montanha. Faça com os outros o que você deseja, o que você gostaria que fizessem contigo. Isso foi dito dentro de um contexto específico, mas nós não podemos partir daí para dizer isso que eu fiz é eticamente correto à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque o problema é a motivação. Se eu faço algo esperando que isso retorne para mim, seja feito, eu respeito porque eu quero ser respeitado. Eu amo porque eu quero ser amado. Eu sirvo porque eu quero ser servido. Se essa é a motivação daquilo que eu estou fazendo para considerá-lo que é ético diante de Deus, não dos homens, de Deus, Deus sonda os corações. E toda motivação que tem eu como centro é errada diante de Deus. Você entendeu? Diga amém. Diga amém, não me abandone aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu queria receber algo em troca. Eu vou servir o meu irmão porque um dia eu vou ser servido. A gente não fala isso, mas nós internalizamos isso. A gente pensa dessa maneira. E o que a gente está ensinando para as nossas ovelhas? Olhe para mim, um dia você chega aqui. Aí o cara chega, se torna pastor, e o que ele pensa? Que ele é melhor do que Jesus, porque Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim
para servir, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Ninguém tira de mim a minha vida, eu a dou livre e espontaneamente. Melhor é dar do que receber. Aí o cara só assim, cadê a minha honra? Não tem como isso ser aceito por Deus. A fonte e o fundamento da minha ética não pode ser manipular o outro para que ele viva de certa maneira comigo. Porque então, vamos lá? Jesus disse, ame os seus. E aí, como funciona isso? Travou. Travou ou não travou? Se essa abordagem é o princípio, o fundamento dos teus atos éticos, você nunca vai conseguir abençoar os que te amaldiçoam, pagar com o bem o mal que foi feito. Você vai responder patada com patada, né? Soco com soco, xingo com xingo. E eu ainda estou no texto, então me suporte. Então, o objetivo não seria glorificar a Deus. O objetivo seria me satisfazer. No final, esse é o objetivo. Agora, lembre-se, mas pastor, foi Jesus que disse isso? Sim. Dentro de um contexto determinado. Mas essa não é a base da nossa ética. Amém? Depois vocês vão entender porque eu vou dar alguns exemplos. Segundo lugar, a outra abordagem é a abordagem da Igreja Católica, a abordagem do temor, do medo. A Igreja Católica Romana usou essa abordagem, né? Aí nós temos o Concílio de Trento, que é a resposta à Reforma, né, lá no século XVI. Eles basicamente, e eu vou tentar citar, eu fiz essa tradução do inglês, então não sei se ela ficou boa, mas o que está escrito lá, isso é uma citação, isso não é uma interpretação minha, isso está escrito como dogma deles no século XVI. Diz assim, se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e não é aumentada diante de Deus pelas boas obras, ali já foi, porque Romanos está argumentando que a justiça vem pela fé, e a base da justificação. Eles estão dizendo o contrário. Então, se eles argumentam que essas obras são frutos e sinais da justificação obtidas, mas não a causa do seu aumento, que essa pessoa seja anátema ou amaldiçoada. É isso que está escrito. Então, em outras palavras, se você crê na justificação pela fé, você é maldito. Quem queria ser maldito? Aí a igreja ficava assim, não, mas aqui está escrito, shh. Amém. É a abordagem, a minha é, por que você faz desse jeito? Porque senão Deus vai me castigar. Eu me lembro que na faculdade, eu tinha uma amiga, e ela, seus pais eram muito religiosos, da congregação cristã, e nós tínhamos uma amizade bem interessante, gostávamos de estudar, e ela me ajudou muito, porque eu nunca tinha morado no Brasil, e ela também havia crescido fora, num país de fala hispana, na Espanha. Então, agora os dois estudando no Brasil, ela me ajudava bastante, e ela era cristã na sua concepção, eu na minha, e um dia, em lágrimas, ela me disse, por que você se relaciona com Deus assim? Eu não entendi a pergunta. O que você quis dizer? Eu aprendi desde criança a ter medo. Tudo era Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus vai. E eu aprendi, tudo era como se Deus estivesse com um pau atrás de mim. E eu fazia, não podia cortar cabelo, não podia fazer aquilo, não podia. A minha vida foi assim. E eu vejo você, e olha que na época ainda. Foi porque ele é meu pai. Porque ele me justificou foi ele que teve a iniciativa. Isso em lágrimas. Essa abordagem, ela não serve para nós. Logicamente, ela não serve para nós. Então, esse é outro evangelho. Por isso que nós consideramos que essa doutrina
não serve para nós. Deus é santo, Deus é justo, cheio de ira para com os ímpios. Em segundo lugar, você merece a ira de Deus. E tudo em cima da pressão, em cima do medo. Pastores, nós não podemos usar de subterfúgios de medo para controlar a igreja. Porque onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Jesus não veio para condenar porque o mundo já estava condenado. Não faz sentido condenar um condenado. Chega lá, o cara está condenado atrás, viu, te condeno. Aí você vai embora. Mudou alguma coisa? Jesus veio para libertar o que estava cativo. Essa abordagem não serve. Não use argumentos de medo. Eu te amaldiçoo. Porque nem Jesus fez isso contigo. Ou fez? Nós não podemos fazer, não pode ser a nossa abordagem. Uma que ficaria mais próxima, a nossa terceira abordagem para a nossa ética, então. Vamos avançar aqui. Né? Seria a lei de Deus. E vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Nós agimos de certa maneira porque Deus disse que é certo e acabou. Né? Tudo bem. Parece o que Paulo está dizendo aqui, mas não é exatamente o que ele está dizendo. Então, nós sabemos que Deus estabeleceu uma lei transcendente, uma lei universal, decálogos, 10 mandamentos. Aí você tem que obedecer, mas será que a lei é a base da nossa ética? E Paulo vai falar isso nos capítulos 13 e 14. Será que qual é o problema com isso? Se nós paramos aqui e nós fazemos da lei a base da nossa ética, então, nós caímos novamente em legalismo. Lá no Sermão da Montanha, Jesus cita a lei na qual os fariseus fundamentavam a sua ética, dizendo, vocês ouviram dizer. Aí ele faz a citação da lei mosaica. Mas depois Jesus apela a uma autoridade maior. Mas eu lhes digo, existe uma autoridade maior. Porque ele é a consumação da lei. Vamos chegar ali também. Né? Aí, qual o problema? O apóstolo Tiago diz lá no capítulo 2, no versículo 10, basicamente assim, quem guarda toda a lei e falha em um ponto, o peso completo da lei cai sobre ele. Então, não pode ser a lei. E olha, queridos, vou fazer uma pausa aqui. Depois de ler sobre o assunto, depois de meditar sobre o assunto, sabe o que eu entendi? Que a maior parte de nós aborda a nossa ética a partir de uma dessas 3 vertentes. Não vai por mim, não vai por mim. Faça o que Paulo aconselha a igreja em Corinto, e nós sempre lemos esse versículo na Santa Ceia. A gente gosta desse, né? 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23, recebi do Senhor. Versículo 28, examine-se cada um a si mesmo. Então, vai lá. Usa a Bíblia como espelho, examina a tua vida, vê se a gente não foi por uma dessas 3 vertentes. Eu já vi pastor tentando ensinar a igreja a dar pela via do medo. Eu já vi, eu já sofri com isso. Não é pela via do terror, não é pela lei, e não é porque eu quero que façam isso comigo, porque eu seria egocêntrico, seria antropocêntrico. Então o que sobra? De onde que a gente parte? Como que nós podemos avaliar a nós mesmos, a nossa ética até hoje praticada? Já que nós não podemos cumprir toda a lei, logicamente nenhum de nós pode. Se você está afim, são 613, e olhe lá, 613 leis. Eu sempre brinco com a igreja o seguinte, imagina você é o melhor motorista do mundo. Você para em todos os tomarês, que nem a gente faz, para em todos os tomarês. O cara nunca passa o sinal no amarelo, jamais. Ele nunca excede o limite de velocidade acima de 7%. Aí um dia ele é parado pela polícia,
E o argumento dele é assim: policial, eu sempre dirigi bem. Eu cumpri todas estas leis. O que devo fazer para não herdar essa multa? Tu conheces a lei? Desde pequeno. Então vai e faz. Sempre fiz. Ah, mas te falta uma coisa. Da próxima vez, para no Tomaré. Aqui está a tua multa. Não tem argumento que te livre. Porque uma lei te fez sofrer o peso de toda a lei. Então, beleza, estamos na mesma página. Então, o que resta para nós? Para a gente seguir em frente com a obediência a Deus. Leia comigo o versículo 1 de novo. Rogo-vos, essa parakalió, essa palavra em grego, ela significa exortar. Não é assim, por favor, viu? Olha tudo que Jesus fez por você, né? Ele fez tudo, ele pagou o preço da tua condenação, a ira de Deus. Né? Então, o que você acha? Viu? Vamos obedecer? Não é assim que funciona. Eu os exorto. E qual é o argumento dele? Pela compaixão. Alguém usou outra tradução aí. Misericórdia de Deus. Agora nós chegamos onde o apóstolo Paulo nos quer. Estamos aí? Isso é o que resta para nós. Essa é a base sobre a qual nós, cristãos, pastores, construímos a nossa ética. Dali você pode partir, amar os teus inimigos. Sem a expectativa de retorno, sem a expectativa de reciprocidade, de preenchimento a partir do outro. Porque, querido, receber do outro não é amor. É cobiça. O amor, eu estava falando com uma das irmãs da cozinha, ninguém pode dar o que não tem. E o amor, se o amor dá, de onde vem? Tem que vir da minha esposa. Por isso que eu vivo frustrado com ela. Ela não me ama, não me honra, não me respeita. E eu gosto de sofá mesmo, e daí? Olha os sofazeiros aí, se manifestando. Então, glória a Deus. Espírito de PlayStation, sai. Amém. De quem que foi a culpa agora? Eu exorto vocês pelas misericórdias de Deus. E isso aqui, o que ele diz aqui é um imperativo. Aqui começa a lista de imperativos. Aqui fica prático. A segunda parte da carta aos Romanos, dali para frente, é mais ou menos assim. Eu falei para vocês tudo que Deus fez por vocês. Agora eu vou fazer o que vocês têm que fazer. E ali a gente começa a entender como que eu vou chegar na prática a partir dos indicadores. Eu preciso entender, e o fundamento ao qual o apóstolo Paulo está apelando aqui em seu argumento, é a misericórdia de Deus. Não tem ali não tem nada escondido. Não tem nenhuma outra partícula teológica ali. Não tem, vamos filosofar a respeito do assunto aqui. Essa é a base dos primeiros 11. Nós não merecemos a salvação. A gente fala assim, a gente ensina, né? Qual a diferença entre graça e misericórdia? Se você não entende a diferença, você cai na teologia da hipergraça, que é uma desgraça, na verdade. Qual a diferença entre graça e misericórdia? Graça foi você ter recebido o que você nunca mereceu. E misericórdia é a gente não ter recebido a única coisa que merecíamos. Então a gente não pode se aproximar diante de Deus fazendo nenhum tipo de exigência de justiça. Isso não é justo. Você quer que eu seja justo? Então vamos ser justos.
Você sabe o que você merece? Você merecia a morte que Jesus Cristo carregou sobre seus ombros. Você merecia o inferno porque você decidiu seguir a Satanás. Porque não foram os teus pecados, foi a natureza pecaminosa em ti, o teu espírito morto, o homem que fugiu da presença do Pai. E a nossa recompensa era... Então, a gente não pode exigir justiça de Deus. A justiça dele é tão superior à nossa que não tem nem padrão para a gente chegar nela. Por isso que a gente fala assim, Deus é a minha justiça, mas a gente está pensando em quê? Em vingança. Você vai ver que Deus é justiça. Na tua cabeça, a pessoa já quebrou a perna. Teve um acidente de trânsito. Você vai ver que Deus é justo. A casa dele queimou. E você ainda dá glória a ninguém escapa, porque Deus é fogo consumidor. E é engraçado que Deus queima todo mundo, só não queima aqui, né? Pune geral, só não pune aqui. Não dá para construir ética pastoral em cima desses argumentos. E não sou eu. O que eu vou falar para vocês? A maioria daqui me chama ou de filho, a outra não vou nem falar. São as palavras do apóstolo Paulo. E Paulo diz aos Coríntios, do Senhor eu recebi o que eu dei para vocês. Olha que legal. O que eu lhes entreguei, não foi o que vocês exigiram de mim, não foi o que eu descobri depois de muito estudo, foi o que eu recebi do Senhor. Tenta construir a tua ética em cima disso. É só você pensar nos 11 primeiros capítulos de Romanos, os indicadores daquilo que Jesus Cristo fez por você. Eu não sei, eu ainda estou começando nisso aqui, e às vezes sabe o que eu percebo? Que se eu não parar para orar, bater no meu peito e rogar misericórdia e me examinar, eu começo a me tornar muito bom em examinar os outros. Ao ponto que eu não sei mais. A palavra não afeta mais o meu coração. Afeta os outros. Eu prego e eu desço a lenha, mas ela não volta. E a palavra não é para ser um bumerangue. Bate em todo mundo e depois volta para mim. Não. Porque eu recebi do Senhor o que eu lhes entreguei. Então, é dali que a gente obtém a motivação para sermos obedientes e fiéis. Ali você não precisa de reciprocidade. Se alguém te fere, você perdoa. Há uma imagem, a imagem do sacrifício que é trabalhada pelo apóstolo Paulo aqui, era muito bem conhecida pelos ouvintes de Paulo. A imagem de chegar no templo, o seu boi lá, degolar um animal, derramar o sangue, e falar assim, Deus, na minha incapacidade de cumprir a tua lei, recebe esse sacrifício, o sangue animal. Agora imagina, o argumento do apóstolo Paulo é o seguinte, diante da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, você chega lá com seu boi, fala, Jesus, olha Deus, o sangue do teu filho foi derramado por mim e me livrou de novo de todo pecado, me justificou e me deu de volta o acesso à comunhão contigo, e eu sei que é o pacto da nossa nova aliança, mas eu pensei que talvez o sangue desse boi ia poder ajudar de alguma forma, e eu vou entregar, eu vou sacrificar. Com que coragem você ia fazer isso? Você não vai chegar com o sangue de um animal. Então o que você entrega? O que Paulo diz? A você mesmo. Senhor, este é o meu sacrifício, Pai. Eu apresento o meu corpo, a minha vontade, a minha vida, os meus sonhos, as minhas fraquezas, diante da obra consumada de Jesus. Pelas tuas misericórdias. Apresentamos a nossa própria vida. Já não vivo eu,
mas Cristo vive em mim. Só que até aí é bonito. Eu gosto muito da parte que Paulo diz assim: a vida que agora eu vivo no Espírito, a vida que eu vivo, quem come McDonald's não é o Espírito. É a carne. Cadê? Fugiu? Cadê o fifeiro? Quem joga FIFA é a carne. Quem gosta de time de futebol, quem joga futebol é a carne. A gente vive na carne, queridos. Eu vi os meus antecessores, né, as minhas referências, sofrerem gravemente, porque em determinado momento eles esqueceram que eles eram de carne e de osso. Eles esqueceram que eles tinham emoções, apóstolo. Eles esqueceram o quão benéfico é um café entre amigos. É o choro de um amigo com o outro. O abraço, sabe, aquele abraço suado, cheio de catarro, aquele choro. Eu recebi uns 3 desse hoje que me desmontaram. E o melhor, 2 pelo menos foram de pessoas que nunca me conheceram. E parecia que a gente tivesse uma vida toda, porque o Espírito Santo me entregou. Fiquei de cueca espiritualmente falando. Para não ir além. Então deixa eu continuar o argumento aqui. Todos os sistemas éticos apresentados em livros, você pode ler, toda forma de sistema ético apela a algum sistema de leis ou regras morais. Todos. Paulo não faz um só apelo, a não ser a misericórdia de Deus. Você viu o que é diferente desse Deus em quem nós temos crido? Ele apela somente à misericórdia de Deus. Pastores, lembrem-se, lembremos-nos disto aqui. Se a moralidade cristã é para ser somente uma deferência da ira de Deus, o que resta para nós? Não sobra nada. O que a gente está fazendo? Por que Deus deixou a gente aqui? Será que Ele é sádico e Ele só está segurando a barriga? Sofra até o dia que eu voltar. Pedro diz que nós somos peregrinos. Entre a coroa de espinhos e a coroa de glória, somos chamados a andar e viver como representantes de um reino invisível, embaixadores, enviados na autoridade de outro, para que todos creiam que Jesus Cristo é Senhor e ninguém pereça porque Ele deu a sua vida. Eu não dei a minha vida, por isso que Pedro não conseguiu cumprir o que Pedro disse a Jesus. Lá em João 13, minha vida eu darei por você. Opa! Agora você falou sem entendimento. Você não tem condições de fazer isso. Eu vou fazer isso por você. E só depois que eu fizer isso você vai entender. Porque não existe maior amor, João 15, não há maior amor do que aquele que a sua vida dá pelos seus amigos. Alguém pode dizer amém? Não há maior amor do que o amor ágape. E nós sabemos isso aqui. Mas a ortopraxia de Pedro era incompleta. Até que Pedro nega Jesus, o seu amigo, o seu mestre, a quem ele havia prometido, por quem ele havia prometido dar a vida. E depois ele está lá em João 20, João 21, triste, pescando. A gente falou sobre isso agora. Jesus chama. E em que momento Jesus xingou? Falou: Pedro, você não vale nada. Você me traiu. Você é um sem vergonha. É isso que você é. Agora, me siga e vamos ver se eu te perdoo. Me demonstre. Antes de vir para o Japão, meu pai viveu um tempo aqui no Japão, ele teve os rolos dele aí, pá, então, viveu a vida dele, sofreu, se ajeitou. Mas entre um dos problemas que ele teve foi uma desavença com um pastor. E eles discutiram, brigaram, nunca mais se falaram.
E quando eu estava no Brasil, prestes para vir para o Japão, numa reunião de oração, quietinho, na minha, boa, assim, orando, Deus, estava bem legal. Aí o Espírito Santo pega assim, ó, viu? Pega o celular, liga para o pastor e pede perdão para ele. Eu falei, eu te repreendo. Em nome de Jesus. É porque Satanás agora manda pedir perdão, né? Falei, mas Deus, o Senhor sabe que eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada de ver. Você está indo para o Japão, você vai começar livre de toda a atadura. Liga e pede perdão para ele. Eu liguei na certeza de que aquele homem ia me dizer, filho, mas nada aconteceu entre nós. Vá e não tenhas medo. E ele me respondeu, depois que eu falei com ele, se o teu pedido de perdão é verdadeiro, o tempo dirá. Até lá, vou ver. Mas, vamos lá, pastor, vamos tentar de novo. É que eu achei que o pastor ia perceber que eu não fiz nada, né? No coração dele, eu fazia parte do negócio. E eu era culpado do negócio ali, não sei o que eu fiz. Eu falei, caramba, olha, acertei. Então, perdão, pastor. Mas antes de eu desligar o telefone, pastor, quero lhe falar com o amor e o Espírito Santo que me constrange e a palavra do Senhor. O Senhor é um ministro do Evangelho. Viva o que prega, porque ninguém mereceu perdão. Teve um desses dias aí que eu saí da minha casa, estava muito bravo com uma esposa que eu tenho. Eu não queria falar, mas eu estava bravo, assim, tinha ficado assim, puxa, por que ela fez isso? E ela estava brava comigo, na verdade ela estava brava comigo, né? Aí eu saí de casa assim, eu tenho uma motinho ridícula. Tem gente que fica tirando sarro de mim ali, mas eu não deixaria ninguém ver uma foto, nunca, jamais, de eu em cima daquela motinha. E eu estava na motinha, fui fazer uma compra no supermercado, o Espírito Santo foi assim, olha, vai, compra um buquê de rosa, volta e pede perdão. Por quê? Porque até agora, todas as vezes que você me pediu perdão, eu te perdoei. E eu não admito menos, porque você é meu filho. É interessante, né? Veja o que... eu cheguei em casa, falei para ela, olha, você não merece. Quem? Mas você ouviu a metade da história, não foi assim? O amor não se merece, o amor se dá, é isso que eu ia dizer. Puxa, então, né? Preste atenção, e quando você lê livros assim que falam de relacionamento entre esposos e esposas, né? A maior parte dos livros de relacionamentos conjugais, ele parte da abordagem da regra de ouro. Aí o cara está mediando entre o esposo e a esposa. Pastores, quem nunca já teve que mediar entre um casal brigado? Isso se não tiver que remover algum tipo de arma da mão, né? Então, você fala assim, querido, veja bem, vamos lá, o que aconteceu, mulher? Ele não me respeita, ele me fala assim, ele me trata dessa forma, ele me xinga, usa adjetivos, marido, você gostaria que ela falasse assim com você, que te desrespeitasse, você gostaria de se sentir assim, você gostaria de que ela falasse isso para você? Não. Então não faça mais. Certo? Certo? Quanto tempo isso vai fazer que o casamento funcione? A palavra de Deus diz que Deus restaura todas as coisas, faz nova. O que você está fazendo ali é colocar pode ir, next, vem o próximo. Isso não vai segurar. Porque no final ele não quer que ela faça com ele, ela não quer que ele faça com ele, então assim, faça por ele, faça por ela, vai dar certo. Não é suficiente. Não é suficiente. Está me entendendo? É isso que sustenta os nossos casamentos. 7 anos? 15 anos? Quantos? 30? 25? Tem gente aí que está casado 40 anos com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Amém.
O cara que está no quarto casamento não vale, né? É assim, queridos. O que sustenta um casamento desse no mundo em que nós vivemos? Porque eu entreguei o que eu recebi do Senhor. Se a gente acha que alguém merece perdão, merece amor, você entendeu o evangelho errado. Porque se você merece amor, ninguém pode te ordenar a amar. E parte dos imperativos que nós encontramos dizem o quê? Vamos lá. Abre tua Bíblia. Vai dizer, ele está falando heresia. Capítulo 13. Capítulo 13. Leia comigo a partir do versículo 8. Romanos, vira a página à direita. Capítulo 13. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Aí você fala assim, mas glória a Deus, eu saí da lei, eu me libertei da lei, esse negócio, não, agora eu estou na onda do amor. Love. Você não pode construir teologia em cima de amor. E agora ficou feia, né? Não, querido, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Ninguém sabe 14 e 15, mas 16 valeu para construir toda uma teologia em cima disso. A teologia neoliberal de que Deus é amor e nem Satanás vai para o inferno. Falei, cara, esse cara está lendo o quê? Nem o livro do Mormon esse não está lendo. Não, pior que já li. Tem um livro que fala assim, que o inferno não existe. Então, não sei o que Jesus estava falando lá, né? Porque é ele que fala de inferno. Né? Ele diz assim, que nem Satanás, porque Deus é amor e até no último ele vai perdoar até o diabo. Falei, cara, como que funciona isso aí? Então, como Deus, o outro chega para mim e fala assim, não, pastor, porque veja bem, ele já vem falando assim, quando o cara já vem assim, porque veja, se Jesus já pagou por os meus pecados, então o negócio agora é só viver, é light, não tem esse negócio de santidade. Oi, o quê? O que você falou aí? Não, porque Jesus se santificou por nós. O que eles leem na tua igreja? A Bíblia, pastor. De quem? De Chico Xavier. De quem? Quem escreveu essa Bíblia? Porque não dá para falar de perdão sem o contraste da ira de Deus. Não dá para falar de amor sem o contraste daquilo que a lei trouxe à tona, a nossa condenação. É assim que o evangelho funciona, com esses binômios, essas dicotomias. A gente não pode dissociar a pregação. E veja bem, então a lei, eu não preciso da lei, porque agora eu tenho a lei do amor? Não, é assim, é pela lei que você cumpre, é pela lei que nós amamos. Veja bem, antes que já todo mundo aí me olhando como herege. Veja bem, você diz assim, vamos lá, vamos pegar a partir do 4º mandamento no decálogo. A transição, porque a lei se divide em, basicamente, amar a Deus com todo o teu coração, eu dou o próximo com ti mesmo. Nós sabemos que a metade da lei basicamente aponta para o nosso relacionamento com Deus e a outra metade aponta para o nosso relacionamento com o próximo. Você pega a lei de transição, a 4ª diz, você honrará seu pai e a sua mãe. Me ajudem, é isso ou não é isso? Aí você diz assim, eu amo o meu pai, eu não honro meu pai, mas eu amo meu pai. Como que isso funciona? Como você pode amar ao seu pai sem o padrão da lei? Por isso, o amor é o cumprimento da lei. Não? Vamos lá, então. Vamos tentar. A gente tenta. Próxima vez me lembrem de escrever com uma letra maior, tá? Misericórdia. Vamos lá. Pega comigo o 6º mandamento. Né? E o 6º mandamento basicamente diz que você não deve matar. Não matarás. Então vamos lá. Eu amo meu irmão. Eu matei meu irmão. Mas eu amo meu irmão. Mas eu matei.
Eu assassinei meu irmão, mas eu amo meu irmão. Amém. Todo mundo diga amém. Funciona? Não. 7º mandamento. Você não deve cometer adultério. Eu amo meu irmão, minha irmã no Senhor. Eu amo minha esposa. Eu traio a minha esposa, mas eu a amo. Eu estou, sabe, o mandamento é o amor. Mas eu traio a minha esposa. Funciona? Você não deve roubar. Eu amo meu irmão. Eu não devolvo o que eu peguei. Mas eu amo meu irmão. Eu peguei o que não era meu. Mas não duvide do meu amor. Você não deve dar falso testemunho. Eu amo meu irmão. Eu falei mal dele. Eu menti a respeito dele. Mas de verdade eu digo a vocês que eu amo meu irmão. Se você pudesse ver dentro de mim, você veria bolhas. Assim, borboletas. Eu amo meu irmão. Não funciona. Versículo 9. 13:9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por isso Paulo está dizendo, não há desconexão. Jesus cumpriu a lei. É através dele, é pelos méritos dele, é pela misericórdia dele, que nós temos a força para obedecer e viver a vida a qual nós fomos chamados como ministros do Evangelho. Ministros do Evangelho aqui. Sabe quando chega o ministro da educação? Que a palavra, a gente não sei se a gente esqueceu o que significa ministro, né? Ministério significa nada mais do que servir. A ministério é mais bonito. Se você chamasse de serviçal, acho que a galera não ia, zenzala, não sei, o pessoal não ia gostar muito. Ministro é mais bonito que servo, né? Mas ministro é servo. Só é uma palavra que vem do latim. E a gente pensa assim, uma hora, né? A gente já leu em Apocalipse que lá está aquele Jesus glorificado. Seus olhos são como fogo. Ele habita numa luz inacessível. Os anjos que estão na presença íntima do Senhor cobrem os seus olhos. Essa luz é forte demais para mim. Aí aqueles 24 seres se levantam e colocam as suas coroas diante daquele que é digno de estar sentado no trono de justiça. E constantemente, querubim, serafim estão assim, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aí o Filho de Deus se levanta, olha para o Pai, tira a sua capa real, diz, eu vou, Pai. Um bebê troca o trono pelo lugar onde comem os animais. Vem para passar frio. Vem para experimentar fome. 40 dias de deserto. Vem para ser tentado por Satanás. A palavra de Deus nos diz em Hebreus que ele suportou. Ele foi tentado em tudo. E é por isso que ele tem compaixão de nós. Ele entende e ele cumpre o seu ministério. Quando nos dias lá na carne, ele oferecia súplicas e orações, rogando em voz alta ao Pai. E hoje, na presença do Pai, ele continua intercedendo por nós, ministros do Senhor. Porque tudo é
por Ele, pela misericórdia dEle, se a nossa teologia não aponta para Ele, se a nossa ética não aponta para a sua misericórdia, em vão nos chamamos ministros do Senhor. Pior, bom fosse que não fôssemos, porque o que nós vamos responder diante dEle é muito pior. Quando as coisas não estão bem no governo, o que o presidente faz? Ele pega todo mundo na cidade e expulsa da cidade? Ele pega os ministros e ele pergunta: o que vocês fizeram? Eu vou ter que trocar vocês. Vocês são os que deveriam servir o povo, os ministros. E os ministros do Rei dos Reis? Que autoridade na terra chega sequer a merecer uma audiência com o Deus Todo-Poderoso? Quem? Não importa quantos membros tem na tua igreja. Quem? Então, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente corre para os indicativos da nossa fé e encontra a nossa força naquilo que Deus revelou de si a nós. E a gente olha para as ordens, os imperativos, e a gente confessa: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Jesus restaura Pedro, Jesus diz assim: vem cá, Pedrão. Kefas, agapas-me. Você me ama mais do que tudo isso aí, com o amor, aquele lá de João 13, que minha vida darei por você, blá, 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 blá. E ele responde: Senhor, fileuste, o Senhor sabe que eu tenho carinho, apreço. Já não tinha mais coragem de fazer aquela confissão. Acabou de negar Jesus. Segundo round, igualzinho. Agapas-me. Fileuste. E na terceira vez Jesus diz assim: Kefas, fileuste. Senhor, tudo tu sabes. E chorou amargamente. Eu queria poder dizer que eu darei a minha vida por ti, mas eu já falhei. E Jesus diz assim para ele: um dia você estenderá as mãos por mim. E João diz: falava Jesus em relação à morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. A história avança, Pedro escreve as cartas e nós sabemos qual foi a morte do apóstolo Pedro. Sabemos ou não sabemos? Eu imagino a chegada desse homem lá. Abre os olhos, as mãos ainda estendidas por causa da cruz. Jesus em pé. E aí, Pedro? Agapas-me. Eu entreguei a minha vida, porque você deu a sua vida por mim. Ministros do Senhor não podem esquecer da base da nossa ética. Se alguém te feriu, perdoe. Se falaram mal de você, e você sabe que não é verdade, se é verdade, peça perdão. E se é mentira, louve a Deus, porque Ele sonda os corações. Não desista. Vê que interessante, nas cartas apostólicas, em nenhum lugar fala o tamanho das igrejas. Não era o foco, mas a fidelidade. A fidelidade é trabalhada. O fundamento é trabalhado. Então, meus amados, vamos terminar por aqui. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu. Capítulo 14 de Romanos. Olha que coincidência. Paulo parece repetir a mesma coisa que ele disse no capítulo 13.
E logo no versículo, nos mesmos versículos, olha, e eu vou terminar aqui. Ele diz assim, porque, versículo 8, 14, 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver. Eu vou repetir. Foi para isso que ele morreu e voltou a viver. Para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? E aqui ele vai entrar, depois de trabalhar a base da ética, ele é incisivo na sua ética. Você julga o teu irmão por quê? Eu me passei os primeiros anos do meu ministério isolado e tudo o que eu desenvolvi foi um senso de julgamento forte, severo, sem misericórdia, sem amor, em cima daqueles que não são como eu, não pensam como eu e não andam comigo. Por que julgas o teu amor, o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Mas ele não está dizendo isso para que nós tenhamos medo. Ele está dizendo isso para que nós nos lembremos que a razão de hoje estar aqui, fazer o que a gente faz, sermos o que somos, tem o seu princípio, a sua consumação, o seu ponto de virada, a sua realização, a sua sustentação na figura de Jesus Cristo. Fique de pé e feche os seus olhos. Eu quero te convidar nos próximos minutos a olhar para dentro de si próprio. Olhe para dentro de si. Pastores, nós sabemos que a gente pode até tentar. A gente pode tentar se esconder ou esconder o que está dentro. Mas a gente sabe que Deus sonda os corações. A gente pode tentar correr. Jonas, sendo profeta, não correu? Ou a gente pode declarar que nem Pedro, para onde que a gente vai? Só tu és o único caminho, só tu tens a resposta, só tu tens palavras de vida eterna. Você pode se munir de argumentos agora para rebater tudo o que eu falei. Não tem problema, direito teu. Mas não adianta a gente falar de tempo novo se algo de fato não for novo em nós. Você me ouviu? Se algo não mudar em mim, interesse em mudar as circunstâncias. Nós temos orado para Deus remover o coronavírus do nosso meio. E até agora Deus ainda não fez. Mas sabe o que eu observo? Que através do coronavírus, Ele tem trabalhado na fé, no coração e no fortalecimento dos relacionamentos dos seus filhos, da igreja. Jesus mandou uma tormenta ficar em silêncio. Em segundos tudo se fez calmo. Mas Ele não virou para os discípulos e disse assim: incredulidade, saia no nome de Jesus. Não foi isso que Ele disse. O que Jesus fez é dizer assim: por que vocês não creem? Eu provei, ó. O problema de vocês não é a tormenta. O meu problema não é a ferida que alguém infringiu em mim. O meu problema não é que eu andei sozinho. O meu problema é a minha resiliência a eu me amoldar ao que a palavra de Deus diz. Para terminar, feche os teus olhos, por favor.
verdade é que nós somos feitos nova criatura. E a nossa... tudo se tornou novo em nós. É como se antes nós fôssemos herbívoros e comíamos somente legume. Não adiantava colocar um pedaço de carne na nossa frente, porque a nossa natureza não permitiria que nós fôssemos atrás dessa carne. Mas aí vem Deus e transforma por completo, de forma prática, real, e nos transforma em omnívoros. E agora nós passamos a comer de tudo, comemos carne. Mas e aí, você fica deitado esperando a carne cair na tua boca? Ou você levanta, vai e come? Nós éramos assim em relação à justiça de Deus. Não tínhamos condição nenhuma. Mas quando Ele nos mudou, então por isso, hoje, Ele nos dá ordem: levanta-te e vá, porque eu já te dei condições. Queres um 2021 abençoado? Atreva-se, homem valente, a fazer o ato mais valente da tua vida. Perdoa os teus inimigos, perdoa os que te amaldiçoaram, abençoe-os, não com palavra, mas com atitudes do coração. Vá atrás dele, humilhe-se, porque quem é soberbo em seu coração, Deus o vê de longe, mas aquele que se humilha, Deus dá graça. Alguém me disse hoje, alguém me abraçou e me disse: nós cuidamos de ovelhas. O Pai está interessado em filhos. No céu entram os filhos. O céu não é um curral para ovelhas. Deus vai separar ovelha, bode, é verdade. Mas o céu é para filhos. E antes de ser ministro do Senhor, antes de ser pastor, eu abro mão de qualquer coisa, mas jamais abrirei mão de ser filho de Deus. E é em cima desse fundamento da ética, da misericórdia de Deus, que hoje eu posso, com o coração totalmente aberto, eu aprendi a amar vocês. E eu quero continuar aprendendo. E não tem sido fácil, tem sido desafiador, mas tem sido glorioso. Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa a dureza do nosso coração, Senhor. Leva-nos de volta ao lugar de encontro. Quebra-nos. Quebra-nos, Deus. Quebra-nos, Senhor. Águas profundas, Senhor. Leva-nos. Sim, Senhor.